Imagina que você está conversando com uma pessoa há bastante tempo e finalmente essa pessoa te chama para que você vá na casa dela. E quando chega lá, você se depara com uma cena tão inusitada que você pensa em 1 milhão de desculpas para ir embora imediatamente. Oi, eu sou a Julie, tá começando mais um relato nesse canal. Toda vez que eu apareço aqui é com um cenário diferente, né? Mas aquele que eu tava dando muito eco e enfim, vamos para o relato de hoje. Qual foi o pior date da sua vida? O meu pior date foi há um bom tempo atrás. Nem casada eu era ainda. Vamos lá. Havia essa mulher, conversávamos há um bom tempo, mas ela era sempre muito ocupada ou muitíssimo caseira para ir em barzinhos. Mas sempre demonstrou muito interesse, inclusive com sexting, não sei o que é isso, e nudes trocados. Rapaz, deixa eu até me ajeitar aqui. Vamos lá. Ela, uns 3, 4 anos mais velha que eu, numa sexta-feira à noite, me chama para ir dormir na casa dela. Gravem bem isso, me chama para ir dormir na casa dela. Eu, jovem, solteiro, com a testosterona lá na testa, já pensei maldade. E claro, topei. Ela morava com a irmã, e essa irmã iria ficar uns 4 dias fora da cidade. Bom, tomei meu banho, aparei a relva, camisinha no bolso de trás da calça e lá fui eu. Todo confiante, hein? Todo serelepe. Chegando lá, era uma casa térrea, de uns 50 a 60 metros quadrados, com, pasmem, 16 cachorros. Todos dentro da casa. 16 cachorros dormindo no interior da casa das irmãs. Só na cama tinha uns 7. O cheiro era indescritível. Bem, como a minha cabeça de baixo fala mais alto, tentei passar por cima do meu desconforto e fiquei lá, achando que ia rolar algo. Tempo vai, tempo vem. Ela me oferece um miojo, eu aceito. Comemos o miojo e depois de um tempo assistindo um filme, ela fala: vou dormir na cama com os meus filhos. Se quiser, pode ficar, pode assistir o filme até o fim. Acho que não vai ter espaço na cama para nós dois, mas durma no sofá. Você é alto e ocupa boa parte dele. Os cachorros não vão subir em você. Boa noite. Eu tentei ficar lá, dormir no sofá, absorver aquele ambiente cheiro de cachorro, mas não deu. Depois de 1 hora de ter a certeza que ela dormiu, levantei de fininho e fui embora. No dia seguinte, eu estava bloqueado em tudo. Uma coisa que eu não consegui entender. Sempre que eu pedi pra vocês gravar, né? Ela chamou ele pra ele dormir na casa dela. Com toda certeza ele já foi pensando que ia acontecer alguma coisa, que ia rolar alguma coisa, até porque eles estavam conversando e como ele também falou, eles estavam flertando muito, até trocando fotos íntimas. E aí ela chama ele pra dormir na casa dela e quando chega lá, não rola nada do que ele estava pensando e do que assim, eu acho que pelo teor da conversa deles, como ele menciona, né, eu acho que ele já ia com a expectativa mesmo de que fosse acontecer devido ao teor das conversas. E quando chega lá, ela simplesmente oferece um miojo para ele, coloca um filme para assistir e simplesmente ela fala: eu vou dormir. Vou dormir com os meus... Ele ainda fala: eu vou dormir com os meus filhos, ou seja, ela não deu nem espaço para ele. E o que eu achei bem chato da parte dela foi que, assim, ela chamou ele pra dormir na casa dela. Ele saiu do conforto da casa dele pra ir dormir no sofá da casa dela. E assim, simplesmente ela foi muito sem noção também e foi uma coisa muito arriscada. Simplesmente deixar ele assistindo lá o filme e ir dormir. Ele podia muito bem, sei lá, fazer alguma coisa com ela, mas não. Ela simplesmente deixou ele assistindo, chamou ele pra dormir na casa dela. E não foi nem no local aconchegante, foi no sofá da casa dela. Foi chato da parte dela. E eu não entendi o porquê que ele amanheceu bloqueado. Na minha cabeça faria mais sentido se ela tivesse amanhecido bloqueada, porque depois do que aconteceu, ele não ia nem querer ver a cara dela, né? Por ela ter feito isso. E você, o que você acha dessa situação? Eu achei que foi muito palha da parte dela chamar ele para ir dormir no sofá da casa dela, onde com certeza tinha pelo de cachorro, tinha
tava com aquele cheiro de cachorro. Não que eu não gosto de cachorro, eu gosto, mas o cachorro, ele tem uma glândula. Assim como a gente, o ser humano tem, que fede, que é o sovaco também. O sovaco fede, as axilas fedem. O cachorro também tem algumas glândulas que fazem ele feder. Agora imagina 16 cachorros dentro de uma casa. Realmente fica aquele cheirinho. Deixa a sua opinião referente a esse relato, esse primeiro relato. Eu achei que ela foi palha da parte dela fazer isso. Ela me chamou para ir num hotel com M. Ela morava em outra cidade e na época eu não tinha CNH. Peguei o último busão para ir ver ela, pois tinha que ser tarde da noite. E quando eu já estava lá na rodoviária de destino, ou seja, na cidade dela, ela cancela porque a mãe não saiu de casa e ela não pode perceber que a filha já faz essas coisas. Ela tinha 21 anos. E me bloqueou logo em seguida, me deixando sem lugar para ficar. Eu tinha até comprado um chocolate meio caro para levar para ela, que nunca entreguei. Eu fui forçado a dormir na rodoviária com a companhia de moradores de rua e dependentes químicos. Mesmo sendo um dia quente de verão, eu senti como tu passa frio na rua. Boa parte dos caras lá era até gente fina. Um deles estava me falando sobre como foi abandonado pela mãe, que não liga mais para ele. Foi pesado, mas fui acolhido. Tipo uma irmandade dos rejeitados. Eu dormi um total de 15 minutos aquela noite. A maioria foi microssonos, dos quais eu acordava rápido para ver se ninguém tinha pego meus pertences. Foi terrivelmente estressante. Tinha barata andando pelos cantos também. Eu passei o mês inteiro seguinte tendo espasmos na pálpebra, que começaram imediatamente no dia seguinte e sem a capacidade de confiar em mais nenhuma que demonstrava interesse por pelo menos 1 ano e meio depois desse incidente. Vamos lá. O primeiro ponto. Se ele saiu tarde da noite, né? Se ele pegou o último ônibus, ou seja, não teria mais ônibus depois daquele. Ele saiu para outra cidade e assim eles estavam planejando o quê? Porque se ele dormiu na rodovia, eu não estou julgando ele, mas eu só estou tentando entender os fatos. Se ele dormiu na rodoviária, será que ele não tinha dinheiro para pagar pelo menos um hotel, sei lá, uma pousada, alguma coisa assim? E assim, como é que ia ser o deslocamento? Ela ia de carro buscar ele? Ele não menciona se ela tinha carro. Ela ia de carro buscar ele na rodoviária? Como é que ele iria para a rodoviária? Ia pagar um táxi para chegar na casa dela? E assim, ele não tava... O que eles estavam planejando? De passar a noite no hotel com M? Ou depois de ir lá, de passar essa noite lá, ter o momento deles, eles iriam para casa dela para ele dormir na casa dela. Mas se fosse assim, não faria sentido eles gastarem dinheiro com o hotel. Mas não fez sentido muito na minha cabeça, eu não entendi. Será que ele não tinha dinheiro então para pagar uma pousada ou algum local para ele dormir, já que eles estavam indo para esse local para fazer isso? Enfim, e a outra coisa, agora sobre ela. Será que ela não ficou com a consciência pesada? Será que ela conseguiu dormir tranquila, sabendo que deixou o cara lá na rodoviária, rodado? Sabendo que o cara não ia... Com certeza ele deve ter conversado com ela que ia pegar o último... Eles combinaram que ele iria pegar o último ônibus e assim, onde é que ele iria passar a noite? E se ele não tinha onde passar a noite, se ele estava planejando passar a noite na casa dela, será que ela não ficou com a consciência pesada de saber que o cara estava dormindo na rua? Por causa dela. E ela bloqueou ele. Eu não sei, eu não consigo assim entender como, se ela passou a noite tranquila, né? Porque pra ela ter bloqueado ele, ela não se preocupou com ele realmente. Ela não se preocupou com ele por ter bloqueado ele e deixando ele se virar lá. E eu entendo o fato dele também não ter conseguido mais confiar em ninguém pelos anos seguintes. Caramba, foi uma situação tensa. Mas e você? O que você achou dessa história? Você já passou por situações assim? E, gente, eu fiquei pensando nesse cara que dormiu na rodoviária. Foi muito tenso. Eu já até esqueci o primeiro relato, acredita? Não, lembrei agora. Mas esse da rodoviária foi muito tenso. Mas enfim. O que você achou desse relato? O que você tem a falar? Qual o seu ponto de vista?